Então a aula de hoje, continuando de desenvolvimento ágil, é sobre FDD, Feature Driven Development, desenvolvimento guiado por funcionalidades ou desenvolvimento dirigido por funcionalidades. Então, essa metodologia ela foi criada em Singapura, nos anos 90, entre 97 e 98. A primeira vez ela foi utilizada em um sistema bancário internacional. Muitas das pessoas consideravam para esse tipo, para o sistema bancário, consideravam que era inviável porque ele existia um prazo pré-determinado para a finalização. Então, talvez funcionasse para banco, mas não funcionasse para outras coisas. Ele foi criado por Jeff DeLuca e Peter Code. Ela é muito utilizada nos dias atuais e existe uma página que pode ser consultada, que é a www.featuredrivedevelopment.org, em que existem lá várias discussões. A página dela é toda em forma de fórum e existem várias discussões de pessoas que dão um depoimento, que tiram dúvidas de alguém que querem utilizar essa metodologia, E lá também tem sobre as certificações, para tirar certificações. Lá fala sobre como é que você faz para tirar certificações nessa área no FDD. O FDD tem algumas características, A primeira, traz benefícios a gerentes, desenvolvedores e clientes. Então, ele tem muito essa questão de agradar todas as pessoas do projeto, todos os envolvidos ele consegue agradar, porque ele tem uma forma de resultado rápido. Ele traz benefícios, ele tem fácil entendimento, então ele acaba agradando a todas as pessoas, desde os gerentes até os clientes. A segunda característica é o benefício ao cliente por meio de trabalho significativo. Então ele está sempre buscando mostrar alguma coisa ao cliente. Desde o início da implementação, ele visa agregar valor ao cliente. E ele sempre está disponibilizando o que já foi desenvolvido e testado. Não diferente das outras metodologias, tem essa questão da entrega. Então, ele desenvolve a funcionalidade, testa e manda para o cliente para ele já começar a usar. Então, ele atende equipes também pequenas, médias ou grandes, não tem diferenciação, ela não serve só para equipes pequenas ou só para equipes grandes. A gente viu que algumas aparecem essa diferenciação, mas ela não tem isso, ela pode se adequar a qualquer situação. Outra característica, software de qualidade. Então ele tem um conjunto de métricas, de qualidade que são aplicadas durante o desenvolvimento do projeto. Então desde o início da implementação são aplicadas essas métricas, com os testes, a questão também da entrega rápida, de entregar o que o cliente quer, de atender a necessidade dele. O outro ponto é a entrega de resultados frequentes, tangíveis e funcionais. Então, sempre a questão de cada funcionalidade implementada, ela é testada e disponibilizada para os usuários. Ela permite o acompanhamento do progresso do desenvolvimento do projeto. Então, ela tem uma visão muito boa, que é a partir de gráficos. Então, cada pessoa da equipe, ela entende o andamento do projeto a partir dessa forma gráfica. São gráficos que mostram até que ponto foi caminhado o projeto, até que ponto ele está evoluindo e quais os pontos que podem ser melhorados. Então, ele tem uma visão ampla sobre o andamento do projeto. Existem algumas práticas do FDD. A primeira é a modelagem de objetos do domínio, A principal finalidade dele é estudar, analisar e modelar um sistema que é feito com toda a equipe. Então, ele demonstra também o que será produzido e guia a equipe. Então, a equipe consegue ter um controle, sobre o que está sendo produzido e tem um norte para qual etapa eu vou agora. É produzido documento e requisitos, E a coleta ela acontece da forma como acontece nas outras situações.
para levantamento de requisitos, que é a entrevista, o questionário ou o formulário de pesquisa. Isso é elaborado pela equipe que vai modelar. E eles utilizam muito os diagramas UML, né, que auxilia o desenvolvedor na implementação. Então, ele tem que ter uma expertise, ele tem que ter uma experiência também com o UML para poder desenvolver os diagramas coerentes para que chegue no desenvolvimento de forma simples, para que o desenvolvedor consiga interpretar. A segunda prática é o desenvolvimento por funcionalidade. Aí tem um termo que a gente ouve muito falar em FDD, que é a feature. A feature nada mais é do que a funcionalidade. Então, ele sempre, você sempre vai ouvir falar nessa questão de desenvolvimento dirigido por funcionalidade. A cada funcionalidade feita é testada e entregue. Então, através dos requisitos, constrói-se uma lista de funcionalidades, decompondo funcionalmente o domínio do negócio. Então, a diferença do FDD é que ele vai direto na funcionalidade e não nas partes específicas do sistema. A cada etapa em que consegue realizar os testes, realizar os testes, é entregue aquela funcionalidade. Ele tem 3 áreas que ele divide aí, que é as áreas de negócio, as atividades de negócio e os passos de atividade de negócio. Então, as funcionalidades, dentro do conjunto de funcionalidades, ele consegue separar nessas etapas aí para facilitar o desenvolvimento. A terceira prática são as entregas regulares, que a gente conhece como builds. É muito utilizado também esse termo, né? Você consegue observar que alguns termos são mais frequentes em algumas metodologias. Aqui a gente vê muito falar em feature e builds. Então, as entregas regulares para eles é um dos pontos principais. Então, todos os desenvolvedores eles estão aptos a reconstruir, atendendo às modificações e atualizações do sistema. Por que fala em reconstrução? Porque pode haver modificação durante as entregas, né, durante o desenvolvimento. E ele está disponível para essas mudanças. Então, sempre ele está atento que pode acontecer as mudanças e sempre está disposto a mudar. Os desenvolvedores trabalham sempre com a última versão do sistema e os clientes sempre utilizam a última versão lançada. Então, a partir daquela versão que é entregue, ela é trabalhada em cima e o cliente sempre tem a versão como principal, sendo a última que foi lançada pela equipe de desenvolvimento. A quarta prática é a formação da equipe de projeto. Então, existe o time, né, formado por alguns componentes, né, que é muito parecido também com algumas metodologias ágeis. Nesse caso aparece o gerente de projeto, que é quem vai estar com contato direto com os stakeholders, né, que é o cliente. Ele forma a equipe de acordo com as features, então as equipes são formadas de acordo com as funcionalidades. Tudo é guiado tudo é desenvolvido e dirigido a partir das funcionalidades. Ele observa as afinidades e experiências no início da modelagem e faz um estudo sobre as regras de negócio juntamente com os desenvolvedores. Então, ele tem que saber o que é que vai ser desenvolvido e em que momento vai ser desenvolvido, né? Ele divide as funcionalidades. E ele tem que entender as regras de negócio, ou seja, ele estuda o ambiente para que está sendo desenvolvido aquele sistema. Se é para uma clínica, se é para uma biblioteca, se é para uma empresa que vende ingressos online. Então, ele estuda todo o negócio para poder separar essas etapas aí das features e também as pessoas que estão envolvidas naquela modelagem. O segundo cargo aí do time é o arquiteto-chefe, ou especialista do domínio. Nesse caso, é uma pessoa própria só para entender as regras do negócio. Então, ele entende como é que funciona de fato o negócio. O gerente ele tem uma visão geral. Aqui se o gerente tiver alguma dúvida, ele vai no arquiteto-chefe, né, ou no especialista do domínio para tirar a dúvida sobre a regra do negócio. Então, aqui é uma pessoa que eu posso dizer que ela é mais preparada ainda para entender como se dá o negócio, né, para que está sendo desenvolvido.
O terceiro cargo é a equipe de modelagem, né, de planejamento. Embora a lista de features deve ter habilidades técnicas de modelagem de sistemas com conhecimento em UML. O Team Features, liderado pelo programador-chefe, determina a sequência do desenvolvimento. Então aqui, nessa equipe, né, é elaborada toda a lista de funcionalidades. E aí, essas pessoas que trabalham com a modelagem, elas devem ter o conhecimento em UML para poder desenvolver. E existe, né, um programador-chefe, né, no time, que é quem vai determinar a sequência do desenvolvimento. Então, o líder de equipe do Team Features é quem vai determinar qual será desenvolvida primeiro, em que ordem será desenvolvida e de que forma vai ser entregue. O outro cargo é a equipe de funcionalidades, né, que é a equipe Features. São os desenvolvedores propriamente ditos, né, os programadores. Eles escrevem os métodos e as classes necessárias para a concepção do projeto e codificam as funcionalidades envolvidas. Então, eles definem métodos e classes, né, para poder desenvolver e começar a codificação propriamente dita. Aqui é o que a gente chama de mão na massa de verdade. A quinta prática é a posse individual do código, né, que são as classes ou as features. Aqui eu vou ter as inspeções regulares, ele está verificando o código e validando com o cliente. Eu tenho gerenciamento de configuração e mudanças, ele vai trabalhar aqui com o controle de versão. Existe o controle de versão para que entenda o que é que foi feito, o que é que foi modificado e o que é que eu tenho hoje. Porque se eu precisar em algum momento de rever alguma coisa, eu tenho uma versão guardada. Então pode ser usado os repositórios, né, para guardar essas versões do sistema. A gente sabe que um dos que é muito utilizado é o GitHub. E nesse caso, ele tem guardado todas as modificações, né, das features, além dos testes e das inspeções. Então tem tudo isso documentado. Por último, tem o relatório de visibilidade dos resultados, né? Eles são utilizados os modelos gráficos, como eu já falei anteriormente. E aí ele tem como visualizar e medir o progresso do desenvolvimento. Ele é a forma que ele tem de entender o progresso. Ele entende mais de forma gráfica, né? De forma de desenho. Então ele verifica a que etapa está sendo caminhada o progresso do sistema. E aí ele consegue visualizar gargalos, visualizar onde é que ele consegue melhorar, ou se conseguiu um bom rendimento naquele período. Então são utilizadas muitas dessas situações para controlar o andamento do desenvolvimento do sistema.